Olá, nossa planta de hoje é a pata de vaca, Bauhinia forficata. Essa planta é uma árvore que pode crescer de 5 até 9 metros de altura. Ela é muito utilizada em suas variedades que são aí para arborização de avenidas, de ambientes, dá uma flor branca bonita. No entanto, a Bauhinia forficata, que é a nossa planta de hoje aqui, da mesma família das outras Bauhinias que são ornamentais, essa, diferentemente, ela é medicinal. Ela tem um grande conteúdo de estudo científico comprovando o seu uso para algumas patologias, em especial para diabetes. Inclusive, o primeiro estudo que se traduz, se fazendo referência à utilização dessa planta para diabetes, é de 1929, na qual pesquisadores já alertavam que essa planta poderia ser utilizada para condições diabéticas, diminuindo a glicose glicêmica. No entanto, essa planta, ela é uma planta que foi realmente pesquisada, iniciados os estudos aí na década de 80, em 1990 foi comprovado realmente com as técnicas mais atuais que ela tem substâncias que podem ser úteis para ajudar como auxiliar na utilização conjuntamente com produtos farmacêuticos, ou seja, medicamentos, na tentativa de abaixar a glicemia sanguínea. Então essa é uma planta que tem bastante estudo científico comprovando que tem atividade contra a diabetes, ou seja, a glicose elevada no nosso sangue, o nosso açúcar do nosso sangue. Essa é uma planta, por ser brasileira, os nativos aqui da nossa região sul-americana já utilizavam essa planta, especialmente na forma de infuso, para cicatrização de ferimentos. Então, os índios aqui brasileiros já utilizavam essa planta para ajudar nos processos de cicatrização, de feridas, entre outros produtos e patologias que se utilizavam em conjunto também. No entanto, essa planta, então, ela hoje, dentre as plantas de Bauhinia, ela é a que tem maior estudo científico voltado para diabetes mellitus, que é aí a patologia de diabetes. As outras plantas de Bauhinia, que são mais ornamentais, elas possuem alguns princípios ativos também que são para diabetes, no entanto, em menor quantidade, então demandaria uma quantidade muito maior relacionada a essa aqui para fazer a utilização voltada aí para diabetes. Como uso tradicional, essa planta tem sido utilizada aí especialmente contra caspa no uso tópico, capilar, diminuir a incidência de caspa, contra infecções de rins, de urina, como diurética, e ela tem uma propriedade também anti-inflamatória que eles utilizavam ali como uso tradicional e para baixar o colesterol e especialmente também para baixar a diabetes, que é a glicose elevada no nosso sangue. O que está comprovado e bem fundamentado desses todos os usos tradicionais é justamente para baixar a glicose. Ela tem uma atividade muito importante no sistema aí, endógeno, relacionado à produção e melhora da insulina e a melhora retirada dessa glicose da circulação. Essa é uma planta muito coringa se você tiver como, entre aspas, pré-diabético. Então, a gente diz ali que o diabetes é acima de 126 mg por decilitro, fazendo uma dosagem sanguínea. Se você tiver ali nessa condição entre não está normal, mas não está ainda diabético, o seu médico ele está conduzindo você através de uma dieta, através de atividade física, essa planta ela pode ser utilizada como um auxiliar para o tratamento dessa condição patológica. Se você já estiver utilizando algum medicamento antidiabético, então aí metformina, glibenclamida, dentre outros, é necessário que você consulte o seu médico, para que ele possa autorizar o uso mais adequado, tendo em vista a condição clínica que você está. Ou procure outro profissional, como um farmacêutico, especialista nessa área, para poder te orientar também melhor. Essa planta aqui, nós fizemos a colheita dela. A colheita é de fevereiro a setembro e sempre na lua cheia. Então a gente recomenda colher na lua cheia porque a planta precisa de luminosidade para poder produzir os seus princípios ativos. Durante o dia seria o sol, a luminosidade do sol, e durante a noite a luminosidade da lua. Então por isso que a lua cheia é tão importante para a planta. E com relação ao horário, seria entre 9 e 10 horas. É o melhor horário para se colher essa planta aqui, para se fazer o chá, o preparado dela.
E nesse horário, né, nós temos uma quantidade de princípios ativos muito bom, uma quantidade muito superior ao início da manhã, ou meio-dia, ou no final da tarde. Com pesquisas científicas foi comprovado isso. Então nós trouxemos aqui uma quantidade, colhemos um galho, né, algumas partes de galhos. Eu quero mostrar para vocês que o galho dessa planta tem espinhos. Isso é uma diferença bastante relevante quando nós tratamos de várias espécies de baunilha. Então, como eu disse, a baunilha que é ornamental, ela não possui espinhos no seu caule ou nas suas partes vegetativas. Já esse tipo de baunilha aqui, ela possui espinhos e é basicamente a única entre as baunilhas que possui, a não ser que seja um cruzamento, né, de enxertia entre espécies. Mas essa aqui característica bastante dessa planta, que é os espinhos, né, que nós temos aqui junto ao caule. E cuidado, porque esses espinhos doem bastante se vocês colocarem, né, espetarem o dedo ou a unha debaixo da unha. É muito doído mesmo. Outra característica muito importante, como nós estamos vendo aqui, são as folhas. As baunilhas ornamentais, ou seja, as patas de vacas, né, ornamentais, elas possuem as suas folhas mais arredondadas aqui dentro das suas folhas, né? Então aqui é mais arredondado. Esse tipo de baunilha, ela é mais no sentido pontiagudo, né? Vocês estão vendo que existe uma ponta aqui e ela é sempre bilobar, né? Tem dois lados, né? De um lado e de outro. Essa pata de vaca aqui, então, que nós tratamos como baunilha forficada, o nome científico dela, ela é a melhor planta das baunilhas para utilização no diabetes, tá? Eu sei que muitos de vocês têm diabetes, mas tomem cuidado ao fazer a utilização sobre vários tipos de planta e ter uma confiança, né, em qual planta você está utilizando, porque isso é muito importante para não ter reações adversas ou efeitos colaterais, ou não fazer o uso da planta errada, o que é pior nessa situação. Então nós colhemos, aí nós fizemos com o auxílio de uma tesoura, né, retiramos folha por folha para fazer higienização prévia. Essa é uma planta que não possui óleos essenciais em grandes quantidades, então nós não temos muita preocupação em ficar preservando os óleos essenciais, né? A gente retirou então folha por folha, separamos, né, essas folhas e começamos a higienização. Nenhuma planta medicinal, a não ser raízes, a gente faz nem a utilização de bucha, nem sabão, nem nada. Somente um fluxo de água da torneira, em uma boa quantidade nesse fluxo de água, e passando a mão levemente por cima e por baixo da folha. Somente isso, retira o excesso de água, como nós fizemos, e posteriormente nós trouxemos e, com o auxílio da tesoura ainda, cortamos as folhas e nós temos esse resultado. Isso aqui é importante para melhorar a área de contato do solvente, que é a água, com as partes vegetais da folha. Isso aumenta o processo extrativo, consequentemente aumenta a potência do seu chá que você vai preparar. Como essa planta aqui é uma planta que não tem óleos essenciais em grandes quantidades, como eu disse, nós podemos fazer dois tipos de preparado. Se você quiser, o chá do tipo infusão, que pode ser feito, né, na qual eu desligo o fogo ali, deixando a planta de molho, vamos dizer assim, por cerca ali de 8 minutos, 7, 8 minutos. E a decocção. A decocção é o que nós vamos utilizar aqui e é o processo que se extrai mais desses dois, entre fusão e decocção, que é o cozimento, né, dessas folhas, para poder retirar aí os princípios ativos de forma mais considerável dela. Nós já separamos a nossa quantidade, né, para 500 ml de água. Nós temos aqui essa quantidade que seria aproximadamente uma xícara, né, de chá. Nós já cortamos então, já medimos nosso conteúdo e nós vamos fazer o preparo. Eu só ressalto para vocês aqui o seguinte: folhas que são dessa natureza, ou seja, estão de alguma forma danificadas, essa aqui tem furos, né, são perfuradas, algum inseto foi, comeu essa folha, priorize não utilizá-las, tá? Então retire elas da sua utilização. Folhas mais íntegras, né, como essa aqui, é que você deve utilizar. E outro dado importante, eu também separei aqui, é isso aqui, são ovos. Algum inseto, né, alguma larva, tá, colocou esses ovos aqui, e nós devemos tomar esse cuidado também, não somente com essa planta, mas com todas as plantas, para não utilizar dessa forma a folha. Deve ser descartada também, tá? Então esses cuidados são importantes para se fazer uma melhor utilização. Então vamos lá ao nosso preparo?
Então nós fizemos o preparado da decocção, nós colocamos a água ali, né? Depois nós adicionamos o nosso ebulidor. Você pode colocar aí no fogão da sua casa mesmo, ou se quiser utilizar o ebulidor se você tiver. E logo em seguida nós adicionamos as folhas picadas de pata de vaca. Isso porque é necessário fazer dessa forma devido ao fato de a água já ir amolecendo, né, entranhando aí nessas folhas. E com o calor, né, com a temperatura elevada, isso vai facilitar amolecer os tecidos e facilita a retirada dos princípios ativos. Nós deixamos 10 minutos ali no processo de ebulição. Após esse período, nós esperamos mais 5 minutos dessa forma aqui, que é em repouso. Isso facilita melhor a extração também. Você vai ter um conteúdo mais ativo, né, do seu preparado, da sua decocção. Esse é um chá do tipo decocção. E agora nós vamos fazer a filtragem e a degustação. Então, o meu conteúdo está aqui. Eu vou utilizar um outro recipiente, que é uma panela mesmo, para fazer aqui o processo de filtragem, né, com a peneira. Vou adicionar o meu conteúdo aqui que foi feito o processo extrativo e filtrar. Já houve uma mudança de coloração, é evidente também que o conteúdo de água que estava nesse recipiente aqui, ele diminuiu, né, porque houve uma evaporação. Se você tiver na sua casa sem ser o ebulidor no fogão, você pode aí colocar no fogo baixo ou médio, no máximo no médio, tampado, né? Não há necessidade de colocar no fogo alto. Aqui não tem como controlar a temperatura devido ao ebulidor, né? Não tem onde regular a temperatura desse ebulidor. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui dentro de um recipiente, esse recipiente aqui de chá, mas eu quero primeiramente mostrar para vocês a forma que já alterou a coloração, né? O chá está bastante quente, a coloração está alterada e vou adicionar agora aqui nesse recipiente para fazer a degustação dele com a xícara de chá. Então, vamos utilizar esse recipiente aqui para adicionar o nosso chá do tipo decocção. Vou colocar aqui dentro, né, o chá e degustá-lo e passar as impressões aí para vocês. Lembrando o seguinte, esse é um chá que muitas pessoas utilizam de modo rotineiro no seu dia a dia, especialmente em outros países também. No Paraguai, essa planta ela é utilizada aí junto com o chá mate ou até mesmo o chá do tererê, que é utilizado naquela região, né? Então, junto com a erva mate, utiliza-se essa planta também para fazer a degustação dos seus conteúdos, dos suas atividades, né, farmacológicas também. E essa é uma planta, por ter atividade bastante útil aí em pacientes que utilizam, né, produtos que sejam hipoglicemiantes, que abaixam glicose ou que tenham diabetes, é necessário ficar alerta. Se você utiliza alguma medicação que abaixa a sua glicemia, sua glicose sanguínea, junto com essa planta aqui, pode ser que cause uma hipoglicemia. Então é necessário fazer a dosagem, né, aí, diariamente, em casa mesmo, pelo aquele aparelhinho que faz no dedo, e acompanhar se está muito baixo ou não. E outras pessoas que têm hipotiroidismo, a literatura não recomenda fazer a utilização dessa planta com esses medicamentos, né, que são utilizados aí, que são as levotiroxinas, que repõem esse hormônio da tireoide. Então é contraindicado, né, ou pelo menos recomendado pela literatura, não fazer a utilização da planta pata de vaca para quem tem problema de tireoide, no caso, hipotiroidismo. Tá? Com a hipertiroidismo não tem problema algum, segundo a literatura, mas com hipotiroidismo sim. Então eu vou fazer minha degustação aqui do nosso chazinho de hoje. O gosto da planta é como se tivesse água, não aparece nenhum gosto específico da planta em geral, né? É bem saboroso assim, não amarga, não deixa nenhum resíduo na boca, dá para degustá-lo. Se você for preparar, o modo de utilização seria aí uma xícara 3 vezes ao dia, né? Então após as refeições especialmente, então no café da manhã, almoço e jantar, você tomar uma xícara em cada uma dessas refeições, após a utilização da refeição, para tentar diminuir aí o seu pico glicêmico e prevenir aumento exagerado da sua glicemia sanguínea. Então essa planta foi a planta nossa pata de vaca de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo programa. Aqui a Farmácia V se faz presente, cultivando saúde.